Salve, Vitor. Você tá aí, né, cara? Tudo bom? Tânia. Deixa eu botar o fone aqui. Oi, Vitor, me diz se tá ok o som aí, se tá ouvindo legal? Beleza, obrigado. Dani, tudo bem? Olha, temos aí a presença internacional de Dani Duarte. O Cláudio está perguntando como é que faz para live. Deixa eu só avisar para ele aqui. Enquanto isso, vou aguardando chegar lá mais gente, tá? É só entrar no perfil pessoal. Meu. Sejam bem-vindos, Fanny. Tudo bem? Palmute, salve. Um abração e obrigado por estar. Jaqueline. Aí, Cláudio, conseguiu entrar? Tudo bem? Muito bem. Se quiserem comentar desde já, gente, fazer perguntas, observações, críticas, só não pode xingar a mãe porque a minha mãe está aqui, inclusive está na live. O meu pai acabou de entrar. Seja muito bem-vindo. Oi, Esteli, tudo bem? Tá, se tiver algum problema assim de comunicação aqui, de som ou de instabilidade de rede, por favor me informem, tá? Eu não consigo ter esse retorno. Essa é uma dificuldade. Lúcia, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu não consigo ter esse retorno, isso dificulta um pouco, porque é como um músico que está tocando, cantando e não tem o retorno, né? Então ele não sabe se está falando muito alto, nem bêbado, não sabe se está gritando. Beleza. Sejam muito bem-vindos todos aí que estão até agora. Já começo, vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar, tá? Peço um pouquinho de paciência. Legal. Fernando Poletti, meu amigo, de Belo Horizonte, salve, meu cara. Grande escultor de Belo Horizonte. Depois entrem no perfil dele. Depois não saiam da live, por favor. Lúcia, também tenho saudade, querida, dos nossos encontros de sábado. O Fernando com o chimarrão também, só que o chimarrão de verdade, né? Trazido. Ele foi para a Argentina, ele é argentino, trouxe uma Kombi inteira de chimarrão. Vitor, tudo bem? A minha mãe está pedindo para eu falar mais alto. Mãe, a senhora tem que botar um fone, é melhor. Se tiver um fone de ouvido, mas eu vou tentar falar mais alto. Eriweli, tudo bom? Sempre participante do nosso podcast, agradeço agora pessoalmente aí a participação. Legal. Estamos em 14 pessoas. Quando tiver aí cerca de 1.500, a gente começa. Não, brincadeira. Não importa, estamos aqui nessa imensa minoria, mas não tem importância o número, né? O chamado foi feito e aqueles que de alguma forma se sentem chamados estão aqui. Tá? Daqui a 2 horas vai estar lotada essa live que vocês vão ver. Du, querida, seja bem-vinda. Fernanda Brescia também, lá de BH. Então tá, vou aguardar. Se alguém quiser adiantar alguma pergunta aí, eu tenho um plano aqui da live, um roteiro, que eu logo vou compartilhar com vocês, mas enquanto isso, para beneficiar aí quem chegou na hora. Oi, Fê. Fiquem à vontade se já quiserem fazer algum questionamento, alguma indagação. Tamires,
Sei que você está aí. Obrigado pela presença. Saudade de você. Ludmila, tudo bem? Quando que eu vou para BH? Boa pergunta, Fê. Às vezes eu tenho vontade de me mudar para BH. BH é uma das melhores capitais do país para se viver. Lélia Almeida, seja muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui. A Lélia é uma escritora aqui de Porto Alegre, muito famosa. Legal. Só avisando que eu estou aguardando um pouquinho, tá? Mais gente entrar. Hoje eu enchi o saco de todo mundo. Mandei notificação, mandei convite pelo WhatsApp, pelo Instagram, por todos os locais possíveis, pelo e-mail. Mas enfim, né? Porque legal, Lélia. Adorei vê-la aqui. Dene, tudo bem? Dene de Curitiba também, né? Isso, mandem coraçãozinho. Mandem qualquer coisa para eu saber que vocês estão aí do outro lado. Qualquer coisa, mande tomar naquele lugar. Oi, Jenny. Só para eu não ficar... O som tá baixo, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Mas agora há pouco tava bom, né? Du, como é que o som tá baixo agora? Dene tá em São Paulo, muito bem. Parabéns pela coragem. Legal. Tá melhor aqui? Eu vou tentar eu mesmo falar um pouco mais alto, mais perto do microfone. A gente fez um teste antes, o Instagram permite que você faça antes um teste, né? Com uma live privada, para não passar tanta vergonha. Tá bom. Legal. Salve, Marlon. Tudo bom, meu querido? Beleza, estão dizendo que tá bom o som. Perdão por esses primeiros momentos, mas essa é chatice, né? Quem tem que ser pontual aqui sou eu. O público não tem obrigação de ser pontual, então... Será que tá saindo som aqui pelo microfone, Duane? Melhorou assim? Fica mais alto? Se precisar, eu falo assim. Sim, agora está saindo pelo microfone, que coisa. Então tá. Beleza. Meus pais estão presentes. Queria agradecer de público aqui, brigadíssimo pela presença. Não sei se vão aproveitar muito do conteúdo, mas já é só para assim dar aquele volume, né, para não ser uma live flopada. Já agradeço pela presença. Carla, tudo bem? Teve um amigo esses tempos que fez uma live que tinha um participante, eu no caso. Virou um bate-papo assim, né? Eu e ele. Salve, Lucas, tudo bem? Muito boa tarde, Carla. Saudade de vê-la. Então, massa, eu vou tomar mais uma cuia de chimarrão e daí a gente começa. Pode ser? 2 minutinhos. Carla, Lúcia, o pessoal do Cláudio, o pessoal das edições antigas do Processos Poéticos. Se quiserem matar a saudade de fazer questionamentos e intervenções, aproveitem. Se
que dá para compartilhar a live, né? Eu não consigo compartilhar aqui. Para quem eu podia, já compartilhei. Não, tá dando para compartilhar aqui. Tá bom. Vamos nós então. Quem mais entrou? Gabriela. Liana, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Eu estou vendo um jeito aqui de eu ficar bonito, mas parece que não tem essa função aqui no Instagram. Vou mandar assim mesmo. Gente, então, de novo, se vai rolar um workshop meu em BH, é a sua vez, né, Fê? Você tem que vir dar workshop aqui agora em Porto Alegre, né? Estaremos esperando. Mas quando quiserem eu vou, me convidem que eu vou. Karina, tudo bem? Márcio, Antoniette Luiz, agora que a Antoniette entrou, podemos começar, enfim. Então é o seguinte, gente, como eu disse, estamos aqui, né, não precisa ter milhares de pessoas, essa nossa imensa minoria já é suficiente. E a gente faz o chamado, né? Boa noite, Radamés. E ouve justamente quem precisa. Ouve quem está apto a ouvir, né? Vou tentar falar um pouco mais perto aqui do mic. A ideia é hoje falar assim do assunto da live, tentar colar com esse assunto da live uma apresentação do Processos Poéticos. Então, que fique bem claro, né, para ser honesto, essa live é uma apresentação do curso Processos Poéticos, que inicia sábado que vem, 16 de abril. Inscrições abertas, mas não é só propaganda. Eu vou adiantar algum dos conteúdos, né, e principalmente vou tentar responder questões, comentários que eu recebi durante a semana, que me mandaram, e inclusive podem escrever aqui os que entraram agora, né? Se quiserem escrever perguntas, intervenções, qualquer tipo de manifestação aqui dos comentários, eu consigo ler e vou acompanhando. Então, um dos objetivos também é responder e dar esse retorno, né? Eu fiquei hoje mais tranquilo, porque eu soube que temos 60 minutos, me falaram que era 40 minutos, hoje eu descobri que é 60, e eu posso terminar a live e começar de novo a live. Então, provavelmente não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar em 60 minutos. Quem tiver paciência, acompanhe a gente até o fim. E quem tiver mais paciência, ainda entre de novo, porque daí eu abro uma outra live, se ficou perguntas por responder. Nos encontros do curso Processos Poéticos, o pessoal que está aí na live pode confirmar, tinha encontros de 6 horas. Eu não sei como que me aguentavam tanto, mas ficavam acordados, então, aparentemente. Mas, enfim, eu escrevi um texto para ser um pouco mais objetivo, de qualquer forma, e tentar resumir isso que eu preparei para falar hoje. Legal. Ariel Eli, depois manda de novo a pergunta, que daí eu respondo, tá? O plano é agora falar um pouquinho sobre o conteúdo, entrar de fato no conteúdo, vou tentar ser breve, e aí depois passar para as perguntas. Depois tu manda de novo no chat, senão eu perco aí a pergunta. Eu estou chamando essa live, gente, de Sobre o Fazer Artístico, que é única e exclusivamente para não gerar uma confusão com a palavra poético, né? E para facilitar também. O mais correto, mais preciso, seria justamente a gente usar a expressão sobre o fazer poético.
É claro que esse termo iria gerar confusão e as pessoas assim esperariam que fosse um tema, uma live sobre poesia, sobre literatura, né? Por quê? Porque existe precisamente essa confusão e esse termo poética foi capturado de algum modo pela literatura, pela poesia, pela escrita, né, por outros modos de fazer. Essa apropriação, que eu vou chamar aqui de uma apropriação teorética do conceito de poética, já mais ou menos resume todo o papo que eu tenho para dar aqui na live. Então, é sobre ela que eu vou falar. Pergunta: por que o poético se refere, pelo menos no senso comum, exclusivamente à poesia? Essa confusão, essa associação, já pressupõe, primeiro, que outras artes não usem poética. Quer dizer, outras artes, então, não incluem um princípio criativo, somente um princípio técnico, né? Essa concepção, obviamente, não é de hoje, sempre existiu, desde a Grécia clássica, desde o momento em que Aristóteles enuncia propriamente o conceito de poéticas, no seu grande livro Poética, Grécia clássica, né? Isso, século de ouro de Péricles. Mas hoje em dia ela ainda dá seus frutos e a gente reconhece, são bastante visíveis. O desenho, a pintura, escultura, gravura, essas práticas artísticas que envolvem alguma artesania, elas estariam, assim, de certo modo, em oposição a outras práticas, né? Práticas essas, portanto, que não envolvem ofícios manuais. Então aqui a gente teria uma distinção. De um lado, a poética, que está ligado desde a poética de Aristóteles ao teatro e especificamente à poesia, e de outro lado, artes manuais, artes artesanais, que não utilizariam, portanto, de grandes elaborações, reflexões teoréticas, intelectuais, né? O exemplo mais emblemático disso é a arte conceitual, que eu uso aqui como exemplo apenas, né? Arte conceitual é um título, né, que foi dado no começo de 60, 61, em decorrência de obras do grupo Fluxus, um grupo norte-americano muito interessante, e que faziam obras, enfim, que a gente chama de desmaterializadas, né, onde o fundamento e o sentido da obra não eram mais a artesania ou a parte plástica e prática envolvida, portanto, a técnica não mais significava, e agora o objeto, de fato, artístico migraria para o terreno do conceito. A arte conceitual só existe a partir dessa dicotomia. A dicotomia existem artes de manufatura, que envolvem técnicas e procedimentos técnicos e manuais, versus artes conceituais, que daí são baseadas em conceitos, elaborações teóricas, reflexões, etc. Ou seja, mais uma captura teórica que empurra mais um pouquinho as categorias artesanais para um campo do não pensamento, para um campo da não reflexão, para um campo eminentemente da prática. Tem uma anedota que explica isso cabalmente, que eu li numa biografia do Picasso, muitos anos atrás, onde o próprio Picasso fala que na época dele, creio que ele falava assim, na época de juventude, Valesca, seja bem-vinda, Enio Ribeiro, tio Enio, meu querido amigo, seja muito bem-vindo, bom tê-los aqui. Eu dizia que o Picasso tem comenta esse fato de que na época da juventude dele existia uma expressão na Espanha que era assim: fulano é burro igual a um pintor. Pensa nessa, né? Isso é o tempo de Picasso. Picasso morre em 1980, por aí, né? Então é algo muito recente esse certo ostracismo de determinadas categorias artísticas, principalmente aquelas ditas tradicionais, para um campo do não reflexivo, um campo, portanto, da não poética. Por isso, no curso Processos Poéticos, que é resultado de alguns anos assim de reflexões minhas, de elaborações, de um esforço, pelo menos, né, de tentar elaborar, eu começo primeiro tentando conferir essa dignidade filosófica, digamos assim, a
todo e qualquer fazer artístico, incluindo aqui as operações plásticas, né, como a gente chama, que são essas operações que envolvem propriamente um meio expressivo, uma matéria expressiva. Bom, se eu usasse para a live, ainda continuando o assunto do título, né, como é que é o nome da live? Sobre um fazer poético, se eu usasse esse termo e não sobre um fazer artístico, eu teria um problema extra. Porque essa frase, fazer poético, essa expressão, ela carrega, assim, digamos, um paradoxo duplo, ou dois paradoxos. O primeiro é que fazer, na cultura, se opõe a pensar. Certo? Vou fazer um parênteses aqui. A gente sabe, né? Vocês conhecem a teoria da Hannah Arendt, essa filósofa, né? Que ela muito divulgada, inclusive tem um campo da teoria dela muito famosa, que chama de Homo Faber. Para ela, dentro dessa teoria, seria justamente o fazer que institui o humano, né? Para além de outras práticas da vida, do que ela chama de vida ativa, né? Que daí é o trabalho e a obra. Eu estou falando aqui não do conceito teórico do fazer, da Hannah Arendt, mas do conceito do senso comum, corrente, cotidiano, né, do sentido do fazer. É isso que a gente tem no dia a dia. Expressões, por exemplo, pense antes de fazer algo, pense 2 vezes antes de agir, você não está pensando no que você está fazendo. Quer dizer, há uma separação, né, entre... É quase um oxímoro, essa frase fazer poético. Porque de um lado... O poético se refere precisamente ao campo da criação, portanto, do pensamento, e, de outro lado, o campo do fazer. Fazer poético seria, então, uma espécie de primeiro paradoxo que essa expressão gera. Isso para nós é importante, pensar justamente nesse conflito, nesse curto-circuito entre fazer e pensar, entre fazer e poética, entre ação e poética. Quando a gente pensa em arte, o que vem à mente, normalmente, são obras, ou seja, produtos artísticos, né, que é o produto final. Só que a arte não é produto. A arte não é o conjunto das peças, dos produtos artísticos. A arte é precisamente o processo que se levou até se chegar a eles. Eu sempre costumo fazer essa pergunta retórica, não tão retórica, afinal, que é, se todas as obras de arte do mundo pulverizassem, sumissem de uma hora para outra, a arte acabaria? A gente meio que tem um certo impulso de dizer que não. Porque a gente sabe, no fundo, de que arte é uma coisa que é diferente dos produtos da arte, dos objetos da arte. A arte é precisamente o processo. E desse processo participam frustrações, erros, retificações, renúncia, resiliência. Quer dizer, é um processo endereçado ao erro. Deixa só a Mafalda, que é a cadela da vizinha, se manifestar. A cadela da vizinha ficou meio estranha. Vocês entenderam, né? Acho que deu, porque acho que vai vazar o som dela aí, né? Enquanto isso, vou cumprimentar Graça Craide, minha amiga querida, seja bem-vinda. Que bom que você está aí. Bom, acho que a Mafalda já fez sua participação, então vou continuar. Eu dizia que esse processo, do qual realmente constitui o que a gente entende como fenômeno artístico, como poética, é um processo endereçado ao erro. Por isso, todo julgamento do artista sobre o seu próprio trabalho é implacável. É muitas vezes insuportável, é pesado demais, né? Porque é difícil a gente ser fiel num autorretrato. É só você tentar, tente se descrever, fazer uma redação sobre si mesmo. E aí a gente já vê a dificuldade, né? Acontece a mesma dificuldade quando você está fazendo um retrato, uma pintura de si mesmo, uma escultura, é a mesma coisa. Beatriz Gonçalves, Bia, seja bem-vinda. Eu tenho uma certeza absoluta de que no mundo existem bem menos artistas do que aqueles
que se supuseram ser artistas, ou seja, do que aqueles que desejaram ser artistas e que poderiam ter sido artistas de fato, caso esse processo de autocensura sobre si mesmo, sobre a sua prática artística, sobre o seu trabalho artístico, não fosse tão paralisante. Me ocorre agora dois exemplos da literatura, um deles o Antoine de Saint-Exupéry, espero pronunciar certo, porque meu pai está aí, meu pai é professor de francês, tentou me ensinar, não conseguiu, mas eu acho que é mais ou menos isso, Antoine de Saint-Exupéry. Todo mundo tem um livro dele em casa, que é O Pequeno Príncipe, mas ele tem um outro livro também, que é melhor, que é amplamente desconhecido, que é Terra dos Homens. Nós tínhamos em casa, eu acho que era do meu pai esse livro, e eu li, e no Terra dos Homens ele fala ele descreve é uma situação muito parecida com a situação que situa o Pequeno Príncipe, que é uma passagem real da vida do Saint-Exupéry, que ele trabalhava no correio aéreo, né, e ele perdeu o controle do voo e teve que fazer um pouso de emergência num deserto, e ali ele concebe a história do Pequeno Príncipe. Deixa eu só perguntar, vocês estão ouvindo, está muito forte o som o latido do cachorro, que não faz parte da live, não estava programado. Se tiver, Zuma, tudo bem? Se tiver muito alto, me digam, por favor, daí eu fecho a janela, acho que melhora um pouquinho. Não, tá tudo certo. Então, é um adorno, diz a Lara. Lara Baruzzo, seja muito bem-vinda. Uma artista de Curitiba, que bom que você está aqui. Então, vou continuar, já que dá para ouvir perfeitamente, né? Beleza. Daqui a pouco ela para, é o momento, toda hora, essa hora ela late. Eu falava que no livro A Terra dos Homens, do Saint-Exupéry, tem um momento magnífico, que é a mesma história do Pequeno Príncipe. Ele tem um pouso de emergência no meio do deserto, e aí ele precisa atravessar um deserto para chegar numa estação de trem, onde tenha um correio, enfim, onde ele possa se comunicar. Eu acho que é uma central no Marrocos. Enfim, e sair daquela situação. Então ele atravessa o deserto, é muito difícil, e no atravessar o deserto, só uma coisa mantém digamos, o espírito dele, a vontade dele, assim, constante, né? Porque ele não tem comida, ele tem pouca água, ele está numa situação de completo desespero, porque afinal ele não sabe se vai chegar, nem aonde chegar. E uma coisa mantém o pensamento dele, que faz com que ele consiga chegar até o outro lado e encontrar de fato uma estação de trem e tal. E essa coisa que mantém é a música que ele tem na cabeça. Ele vai entoando na cabeça música clássica. Se não me engano, ele cita lá uma sinfonia de Mozart. E quando ele entra, enfim, consegue acessar uma cidade e o correio, etc., ele pega um trem, né, para voltar para uma estação para retornar a Paris. E quando ele entra no trem, ele vê várias crianças assim, marroquinas, crianças pobres, esfarrapadas, e pensa, quantos Mozarts não tem aqui no meio, dentre elas, né? E que não encontraram condições de se expressar. Além dessas condições, dessas barreiras que o mundo já impõe, a gente tem barreiras internas. E é dessas que a gente vai tratar um pouco aqui na live e bastante no curso Processos Poéticos. Liane, de Curitiba, seja bem-vinda. O outro exemplo que me ocorre, além do Saint-Exupéry, é o do Fernando Pessoa, o famoso poema Tabacaria, vocês todos conhecem, né? Como é que ele diz? Nesse momento há 100 mil cérebros que se concebem gênios como eu, e etc., né? Quantos Napoleões não fui em pensamento? Enfim, por tudo isso, eu propus o curso Processos Poéticos. O principal objetivo desse curso, gente, além de discutir essa dignidade conceitual da técnica e do fazer manual, é propor uma interlocução. Esse acho que é o termo-chave aqui dessa live que eu gostaria de frisar hoje. Não qualquer interlocução, evidentemente, né? Espero
oferecer uma interlocução qualificada, né? Mas uma interlocução principalmente que possibilite uma autonomia de mediação desses dois campos, que são tão contraditórios na vida de quem quer ser artista, na vida de quem que recebe esse chamado, que sente uma certa vocação expressiva, né? Esse é um conflito muito difícil de se atravessar sozinho, por isso que é um processo doloroso, que é a tentativa de autonomia, vou repetir, autonomia de mediação desses campos, que é um campo da vida prática, que é a vida do trabalho, da família, do dinheiro, da realpolitik da vida. E em outro campo é o campo da poética, que é o campo do criar, né? Que é onde se responde a esse chamado artístico. Eu disse que o curso pode ajudar ou possibilitar a dar recursos para que os participantes criem uma autonomia que faça uma mediação desses campos. É impossível uma mediação absoluta. Não é disso que se trata. Difícil conciliar, justamente foi o que a Duane, né, falou ali. Mais ou menos tentar uma solução de continuidade. Esse eu acho que seria assim, um objetivo mais aplicável, portanto mais correto, né? Uma solução de continuidade onde o desejo de criar, esse chamado do fazer artístico, não seja implacavelmente sacrificado em nome da vida prática. Essa autonomia, no entanto, essa solução de continuidade, ela é dolorosa. Por quê? Porque envolve escolhas. Escolhas envolve eliminação. Eliminação envolve desapego. Quem já teve oportunidade de fazer algum curso, oficina, orientação comigo, sabe que esse é um termo que eu costumo repetir bastante, né? O desapego. E enquanto todo coach diz que você deve acreditar e correr atrás dos seus sonhos, eu digo para você desistir deles. Tenho até um poema meu que eu separei aqui, que eu trato sobre isso de uma forma mais sintética, eu vou ler um pedacinho, que diz assim: nunca acreditar nos sonhos, sobretudo desconfiar deles. Às vezes não são seus nem sonhos e costumam pertencer a olhos alheios. Antes, crer na força de negá-los. Isso sim será só meu. Forte é quem hesita. Acreditar é para fracos. Onde houver certeza, rasgar seu ventre firme com o duplo gume da dúvida. Eu vou ler só esse trechinho, porque esse poema está em concurso. Eu mandei o livro para um concurso, e se tiver publicado, eu não ganho o concurso, e se ganhar, perco o prêmio. O que diz o poema? Que às vezes há mais potência em desistir do que insistir. Essa tal conciliação entre os dois mundos, eu concordo com a Duane, ela é muito difícil de fazer, ela não se dá por um corte, no entanto. Ontem mesmo eu estou relendo Vermelho e Negro, do Stendhal, e ele diz uma frase que é assim, que as grandes ações, quando acontecem, elas se dão no extremo. Isso é verdade. Só que esse extremo da ação, quer dizer, o momento em que passa-se a ação de fato, né, é já um resultado de um longo e silencioso processo invisível. É aí que eu entro. A proposta do curso Processos Poéticos é justamente tornar visível, dar visibilidade, dar palpabilidade para esse processo. Como faz isso? Principalmente comparando com o processo dos outros. Você reconhece que está em busca de algo quando reconhece a busca do outro. Por isso que o processo, no Processos Poéticos, que eu valorizo muito o fato de ser uma turma, de ser um grupo, é uma forma de fazer com que esse processo de se autorizar artista não seja tão solitário. É uma forma de, no coletivo, a gente se dá o direito de debater e de elaborar coletivamente as escolhas. É na conversa que a gente descobre, primeiro, o trabalho artístico não é sobre o artista, não é sobre você, é sobre o outro.
Essa é a primeira descoberta quando você entra em interlocução, quando você coloca seu trabalho em diálogo com outros. Luciano Zanetti, muita honra em tê-lo aqui, um artista aqui de Porto Alegre. Prazer. Uma segunda coisa que a gente aprende com a interlocução e que se divide, eu diria assim, em 3 objetivos mais específicos. Primeiro, expor-se ao olhar do outro. Ou seja, a interlocução ela trabalha essa inibição. Porque essa nossa inibição tem um sentido, digamos, psicanalítico, terapêutico da inibição, não é esse o caso. Mas eu comento aqui a inibição que parte de o quê? De um certo medo de se expor, que é no fundo o quê? Um medo de expor nossa vulnerabilidade. Porque, claro, que se você não quer expor o teu trabalho é porque você tem dúvida sobre ele. Quem tem certeza da qualidade do seu trabalho, às vezes não sente nem necessidade de expor, mas certamente vergonha de expor é que não sente. Então essa inibição, que às vezes faz com que a gente não queira expor, é um pouco de orgulho. Faz parte do sentimento humano. Eu também tenho isso tempo todo, e tempo todo tem que lutar com isso. Uma das formas de você quebrar um pouco esse orgulho, é importante que isso aconteça na arte, é precisamente se expondo. Expondo aos colegas, expondo à turma os problemas, os desafios que você tem, as conquistas e os fracassos pelos quais você passa. Um segundo objetivo da interlocução seria propriamente o diálogo, que é assim uma espécie de testar a nossa reação à palavra do outro. Quando a gente expõe o nosso trabalho, a nossa pesquisa poética, a gente está se expondo ao olhar do outro. Quando a gente dialoga, a gente está se expondo à palavra do outro. Então, essa interlocução que o curso oferece também busca justamente testar a nossa reação à palavra alheia. Como que a gente vai reagir à palavra, especialmente se essa palavra venha de uma crítica. Se seja uma palavra dura, pouco humorada, pouco benevolente com o nosso trabalho. E o terceiro objetivo da interlocução é justamente aprimorar tecnicamente o trabalho. Eu tenho uma grande crença de que o impacto mais profundo sobre o trabalho artístico vem da crítica alheia. Porque a nossa autocrítica, como eu já mencionei, ela é geralmente paralisante e ela é inconsciente, é muito difícil lutar com ela. A crítica que vem do outro, pelo contrário, é sempre mobilizante. Nem que seja para que faça a gente desistir. Mas isso também é uma forma de mobilizar, né? Como eu disse, às vezes há mais potência na desistência do que na insistência, como eu quis dizer no poema. Eu vou até ler aqui para ficar bem claro. O caminho que nos põe diante de nós mesmos e do limiar de uma voz autoral é ir ao encontro daquilo que nos revela. Não é correr atrás dos seus sonhos. Isso, além de ser vazio, te faz objeto de sonhos impossíveis. A maioria deles, com certeza, são demandas sociais absolutamente inúteis, das quais você logo se desidentifica. Esse correr atrás dos sonhos. Que sonhos são esses? Faça a crítica desses sonhos, que tu vai ver que eles não são sonhos seus. São alheios, são demandas dos outros, demandas sociais. Vou repetir. O caminho que nos põe diante de nós mesmos e do limiar de uma voz autoral é ir ao encontro daquilo que nos revela. Falando em linguagem psicanalítica, seria não ceder de nosso desejo. Isso que eu quero dizer com nos põe diante do limiar de uma voz autoral é o momento em que a gente encontra, em que a gente tem condições de elaborar, de metabolizar em linguagem algo que seja nosso. Porque a gente faz o tempo todo o exercício de metabolizar, de colocar na linguagem, de colocar na fala, de colocar em nosso próprio comportamento, de colocar sobre o nosso próprio corpo a fala e o discurso alheios. Mas chega um momento
que é preciso que a gente coloque a nossa voz, que a gente encontre o nosso tom. E é justamente atrás, em busca dessa voz autoral, que o curso Processos Poéticos se direciona. Beleza. E a porra da poética? Cadê? Eu nem citei ainda a poética. Bom, antes eu disse que tinha dois paradoxos, ou que era um paradoxo duplo, a expressão fazer poético, né? Então, eu falei de um primeiro paradoxo, agora eu vou falar do segundo. O segundo é o fato muito óbvio de que poética é criação. Isso tem uma consequência. Toda criação já carrega em si mesmo um paradoxo. Porque a questão que se coloca é como criar algo novo sem que o método que eu vou utilizar seja também um método inédito, também um método novo. Sem um método inédito, a gente vai redundar sempre no mesmo caminho, no mesmo produto, numa mesma coisa. Por quê? Porque o mesmo caminho leva sempre ao mesmo lugar. Esse paradoxo intrínseco do conceito de poética, de criação, eu costumo responder com outra pergunta. A pergunta é: por que alguém se coloca na disposição de criar? Criar, portanto, algo novo. Que vontade é essa que alguns sujeitos têm de introduzir no mundo formas, fenômenos que o mundo não possui? A ideia é assim: se existe uma necessidade de criar algo exterior que gere ressonância com o interior, é porque essas demandas interiores não encontram ressonâncias lá fora. Ou seja, isso é resultado de uma desidentificação entre esses sujeitos e o mundo. Seria um primeiro sintoma de uma manifestação criativa. Não precisa, obviamente, ser apenas o artista, não é só o artista que faz isso. Todo sujeito cria. Eu sou muito do termo, da concepção gramsciana, né? Antonio Gramsci, um filósofo italiano, vocês sabem, que dizia assim que todo homem é um intelectual, todo sujeito é um intelectual. A alguns, no entanto, cabe justamente essa disposição. A alguns, essa desidentificação com o mundo externo, com o mundo exterior, é tamanha que ele se vê obrigado a criar algo no mundo que ressoe com aquilo que ele encontra dentro de si mesmo. Por isso que, para se encontrar uma voz autoral, é preciso estar nesse limiar, precisamente, como eu disse antes, no limiar de uma voz autoral, do encontro consigo mesmo, né? E aí o caminho que nos põe diante de nós mesmos para encontrar essa voz autoral é ir ao encontro daquilo que nos revela. Assim fecha o pensamento. Pensem. Tem um mundo com suas infinitas possibilidades, processos, técnicas, meios, expressões, é infinito. Tudo que já foi criado, tudo que existe no mundo, que já foi experimentado, que já foi testado, já foi formulado, largamente utilizado, nada disso serve ao artista. Nada disso dá conta de expressar certas demandas subjetivas. Ele tem que colocar no mundo mais coisa, colocar mais elementos. Queria dar as boas-vindas aqui ao Retamoso, grande artista de Curitiba. É uma honra tê-lo aqui. Reta, saudações. Continuando. É justamente porque existem essas demandas que emergem do sujeito como uma necessidade nova, a procura de um órgão, que o novo surge. E assim, o paradoxo do novo, como criar o novo, se não através de um método que seja novo, se resolve. Vou tentar ser mais simples, mais sintético. Alguns sujeitos, eu estou focando aqui o artista, mas, novamente, não precisa ser só o artista. Todas as pessoas, de algum modo, se desidentificam com o seu entorno e precisam introduzir formas novas na sua vida, no seu entorno, no seu comportamento, que correspondam, então, a essa necessidade subjetiva. Quando essa necessidade, essa demanda se torna grande demais, forte demais, aí é que vem a necessidade de encontrar um órgão que responda a essa nova necessidade. É assim que se resolve, de algum modo, esse paradoxo da criação, né? Aí é que precisamente o novo surge.
Quando os caminhos, os processos antigos são superados e o sujeito inicia a busca de novos caminhos, é porque ele está mobilizado por novas necessidades. É isso que faz com que ele vá ao encontro, propriamente, de novos objetos, de novos fenômenos, novas elaborações. Porque aquelas que estão à disposição não dão conta de expressar, digamos, esse seu conteúdo subjetivo. Por isso, gente, que o desapego é tão importante. E aí é que está o doloroso do processo. Porque para se chegar, não no novo, mas no lugar, nesse lugar precisamente onde o novo é demandado, é preciso a gente se desapegar de todos os métodos antigos da vida. A arte, gente, é morte. Dizem que a arte imita a vida. Só que ela demanda também uma ressurreição permanente. Isso quer dizer que ela demanda uma morte constante, um estoicismo diante da morte, porque ela deriva de processos sistemáticos e constantes de desidentificações com o mundo, ou seja, de elaborações subjetivas permanentes do sujeito que o retira o tempo todo do mundo, que faz com que ele seja apartado do mundo social. Esse é o lado da morte que a arte também encarna, e que a arte encarna tão bem. Bom, resumindo para encerrar, porque eu gostaria de priorizar o momento de responder as perguntas de vocês, né? Para fazer algo novo, é necessário uma demanda real de algo novo. Ou seja, uma mudança de lugar subjetivo. Isso normalmente é um processo, claro, que ocorre de forma espontânea, porque é um processo inconsciente. Só que ao artista cabe precisamente se expor. Né? Ele tenta, cabe a ele, é função dele, recriar as condições dessa transformação. Um autodesapego, como diz a Duane, é um bom termo. Né? O artista precisa colocar-se à disposição desse desapego. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão não vai dar tempo. Já são 6h50. Achei que ia falar 20, falei 49 minutos. Eu vou responder, gente, tentar ser breve, mas, repito, caso haja interesse, o Instagram vai cortar a nossa live quando fechar 60 minutos, eu abro de novo. Um beijão para Denise. Tá, Reta? Um grande beijo para ela. Estou aqui com um livro que eu comprei maravilhoso. O livro, depois procurem, gente. Luiz Retamoso e a Denise Roman, casal famoso, maravilhoso de artistas de Curitiba. Eu vou responder começando as perguntas que me mandaram durante a semana e daí depois eu vou responder as perguntas do chat. Aí o Eriu Eli, se quiser mandar ela de novo aí, tá? A Duane me perguntou sobre NFT. Legal, ele mandou por e-mail, né? Gente, NFT, eu vou suspender a resposta porque a gente tem um podcast, um episódio programado só com esse termo, com um convidado lá de Curitiba que vai nos falar sobre, etc. Então, vou pedir que espere até sair o episódio, tá? Aproveitando fazer uma propaganda, podcast Desver, que sai toda terça-feira, você encontra lá no Spotify, tem um capítulo, um episódio só sobre os processos poéticos, né? Sobre esses assuntos que a gente está falando, mas não igual. Eu tentei não repetir aqui o que eu já falei lá no podcast, né? O Natan, não sei se ele está por aí, acho que está, ele me perguntou lá de Curitiba sobre caricatura. Natan, eu vou deixar uma provocação aqui para ti. A caricatura é humor, né? O humor normalmente é pensado como o avesso da política. Pensa nisso. O humor seria o avesso da política. Só que não existe forma mais incisiva de política do que o humor. A ironia é profundamente desarmante, né? E a caricatura, que é a tua área de atuação, né, é uma categoria artística que trabalha o absurdo. Talvez a categoria que melhor trabalhe o absurdo. O Natan está aí, né? Porque o engraçado, Natan, é no fundo absurdo. A gente ri precisamente do absurdo. As piadas, o que nos faz rir nas piadas é o absurdo. E por isso que a ironia é uma arma tão política, tão contundente. É isso que eu falaria assim, da caricatura, já que a tua pergunta foi aberta, né? Deixo essa provocação.
Tem a pergunta do Eric, me mandou por e-mail, mas eu vou tentar resgatar aqui porque eu não estou podendo abrir o e-mail. E Eri, será que eu consigo encontrar aqui? Querido, enquanto você manda ela para mim de novo... Ah, não, achei aqui. Ó. Opa, pergunta longa. Eu gosto de pergunta longa porque elas são autoexplicativas, elas respondem. As perguntas longas se respondem. Pergunta ele, como você vê a relação da indústria com a estruturação do processo artístico? Numa forma de acelerar o processo e muitas vezes atrapalhando processos de criação e pesquisa ou até ignorando esse espaço. A indústria aqui, eu não sei se você está querendo dizer a indústria do capital, o sistema de consumo ou a tecnologia. Queria que você precisaria definir melhor aqui o que é essa indústria que você fala, senão a pergunta muda completamente. Me escreva aí no chat que eu já leio. Eu vou passar aqui as perguntas que eu já respondi, que eu já recebi antes. Uma pergunta da Liana da Abreu, minha querida amiga, fez Processos Poéticos, a primeira edição. Me pergunta assim, eu vou ler, tá? Então aqui abro aspas. Um trabalho artístico pode explicitamente nos levar a saber as fontes de inspiração do artista, outros não, e esses não, onde estiveram? Uma pergunta. Outra é, o que é ser discípulo de algum mestre na contemporaneidade? Essa segunda, que está mais clara, eu vou responder de imediato. O que é ser discípulo de algum mestre na contemporaneidade? É conseguir relativizar o mestre. É colocar ele e o seu trabalho em relação a todos os outros artistas do seu contexto e entender o mestre enquanto um produto dialético do meio. Essa é a resposta objetiva. Quanto à primeira pergunta, um trabalho artístico pode explicitamente nos levar a saber as fontes de inspiração do artista, outros não. É uma afirmação. Esses que não, de onde não se revelam as fontes de inspiração, onde estiveram, onde estão as fontes de inspiração do trabalho? Né? É uma pergunta muito interessante, insidiosa. Lu Vieira, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Onde estão as fontes de referência? Bom, ocultar as fontes de inspiração no trabalho artístico é a coisa que muitos artistas fazem voluntariamente. Voluntariamente ocultam. Um caso clássico aí sei lá, Flusser. Flusser nunca citou uma nota de rodapé. A gente está lendo num grupo de estudos, quem tiver interesse, terça-feira tem 2 grupos de leitura, um de leituras filosóficas, psicanalíticas, outro de leitura poética, umas 4 e outras 6 horas. A gente está lendo Bataille. Bataille não cita uma fonte. E é óbvio que ele está se remetendo a outros pensadores que a gente conhece. Né? Então, eu acho que assim, eu responderia com outra pergunta, Liana. Ao invés de encontrar as fontes de referência dos outros trabalhos, eu acho que a gente aproveitaria melhor o tempo questionando as nossas próprias referências. Porque é preciso desapegar, e o desapego das nossas referências, que é o único caminho que vai fazer com que a gente crie um método novo que nos leve a uma produção nova, é extremamente difícil. É difícil a gente desapegar das referências que a gente tem, porque as referências que a gente tem é o melhor possível. É absolutamente a melhor coisa que eu encontro agora, que eu sou agora, é precisamente o conjunto, o repertório, o acervo de referências que eu tenho. Saca? Então, como me desapegar? Como simplesmente abrir mão dessas referências se elas já passaram por um filtro do que eu entendo de melhor? Obviamente que eu creio ouvir a melhor música, ler a melhor literatura, né? E assim por diante. Como me desapegar disso? Essa pergunta é melhor do que a primeira. Eu vou deixar ela em aberto para as nossas longas conversas aí de orientação em outro momento. Tá? Gente, parece que falta 4 minutinhos para encerrar a live. Eu não sei se o Instagram avisa ou simplesmente ele caia a live, mas eu vou, como ainda tem algumas perguntas interessantes aqui, eu vou fazer o seguinte, em vez de encerrar logo, eu vou encerrar e abrir de novo na sequência. Então, quem tiver interesse em acompanhar, é só entrar de novo. Entra no meu perfil que vai abrir de novo ali ao vivo, né? E daí clica ali. Bom, tem uma pergunta assim, ó.
Da Fanny. Poderias falar da medida da interlocução durante o processo de criação? Quero dizer com medida em que momento, com que frequência e objetivo e com quem? Essa pergunta é muito boa. Ela quer... se eu entendi a pergunta, a Fanny está presente aí, inclusive se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, por favor. Ela pergunta para falar em que medida a interlocução deve acontecer no processo de criação, né? Quer dizer, vou reelaborar a pergunta dizendo assim, até que ponto a interlocução não é intrusiva no processo criativo? Porque também pode ser, né? Eu acho que isso é uma coisa que não pode partir a resposta disso, Fanny, daquele que é o interlocutor. Só pode partir de si. Só pode partir de você enquanto artista, né? Que vai saber dosar até que ponto a interlocução está sendo positiva, está motivando o teu trabalho, e até que ponto ela está, pelo contrário, te paralisando. Aí ela deixa de ser propriamente uma interlocução. Minha mãe está falando aqui, quando eu crescer quero ser igual a você, filho, eu adorei. Eu também, mãe. Eu também. Marisa Carpes, prazer tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Estamos meio no encerramento, mas aos que estão entrando agora, eu disse que vou recomeçar a live se ela cair, porque ela encerra em 60 minutos, e eu começo de novo, daí você entra de novo no perfil e acessa, tá bom? Eu acho que essa seria a pergunta da Fanny, o que eu teria para dizer. Vou voltar então à pergunta aqui do Eriueli. Sim, quando ele se referia à indústria, na sua pergunta, ela fala dos meios de produção na cultura capitalista. Quer dizer, até que ponto esses meios podem facultar, possibilitar, adiantar ou atrapalhar o processo, o espaço de processo criativo, né? Olha, eu acho que tem uma visão romântica que nos leva a imaginar que para a gente criar, a gente tem que entrar em retiro espiritual. Parênteses aqui, gente, desculpem, mas o Instagram tá me avisando aqui, ó, você tem 1 minuto e tanto restante, tá? Mas eu reabro a live de novo. Eri, eu acho um pouco romântico isso de a gente se isolar para encontrar, num suposto isolamento, uma paz para criar, um espaço, um lugar para criar, porque eu acho que o lugar de criação, primeiro que ele é subjetivo, só que não subjetivo nele mesmo, fechado em si mesmo, num auto-ostracismo. Mas como todo espaço subjetivo, ele é dialogal. É o que eu tenho reafirmado aqui hoje no conteúdo da live, né? Ou seja, o espaço de criação subjetiva interior, se ele se referir apenas a ele mesmo, isso se chama solipsismo. Não é o nosso caso. O processo de criação, pelo menos essa de criação poética, de criação artística, ele sempre se dirige a um outro. Como eu disse, né? A arte não é sobre você. Não se trata do artista expressar a sua subjetividade. Importa ele expressar, dar voz à expressão do outro. Ele falar precisamente da comunicação e da impossibilidade de comunicação. Eu volto sempre a um pensamento que eu gosto muito, do Dilberman, um filósofo francês contemporâneo, a gente leu no grupo de estudos, onde ele fala que a imagem é um abismo. A imagem não comunica, ela instaura o abismo entre os sujeitos. Porque uma vez que eu produzo uma imagem, antes de eu produzir, estava normal, todo mundo me conhecia pelo que eu era. Quando eu produzo a imagem, há um começo de um pensamento, de uma elaboração sobre o que é aquela imagem, que nunca chega ao fim, é um abismo.